Olá, turma, aqui professora Rúbia novamente, dando continuidade ao nosso conteúdo de Fundamentos de Ações Preventivas em Saúde. Então, hoje eu venho apresentar para vocês os conceitos e tipos de imunidade. O que é um indivíduo que tem resistência? O que fala? Tem uma grande resistência, o indivíduo ele é resistente. Resistência é o conjunto de mecanismos corporais que servem de defesa contra a invasão ou multiplicação de agentes infecciosos ou contra os efeitos nocivos de seus produtos tóxicos. Ou seja, é aquele indivíduo que o corpo dele consegue se defender contra os agentes causadores de doenças. E o que é o indivíduo mais suscetível? A gente está falando de suscetibilidade. Qualquer pessoa ou animal que não possui suficiente resistência contra um determinado agente patógeno, causador de doença, que o proteja contra a doença caso chegue a ter contato com esse agente. Por exemplo, por que eu estou aqui num ambiente que tem meu pai, minha mãe, eu, e aí eu fiquei gripada e eles não, né? Isso pode acontecer, porque às vezes o meu corpo ele está mais vulnerável a pegar uma doença do que os meus pais. Isso envolve diversos fatores, é isso que a gente chama, né, do indivíduo suscetível. Agora, a relação ali, suscetibilidade e resistência. Os fatores genéticos, que são denominados imunidade genética, constituem uma memória celular herdada através de gerações, que é a produção de anticorpos, né? Tudo a gente herda, né, através da nossa cadeia genética ali, do papai e da mamãe, né? Então, assim, o que é a imunidade genética? É aquilo que a gente já traz deles, né? Isso é a capacidade do nosso corpo de produzir defesa do organismo diante dos agentes causadores de doença. Tá? A memória celular, né? Isso já vem ali de gerações e gerações. Sistema imunológico. Ele é constituído por uma rede de órgãos, células e moléculas que tem por finalidade manter a homeostase, ou seja, o equilíbrio do organismo, combatendo as agressões em geral. O sistema imunológico é um conjunto de órgãos. Então, a gente tem o baço, que produz células de defesa, a medula óssea, que produz células de defesa. E essas células de defesa, elas são os nossos soldados do sangue, né? São os glóbulos brancos que fazem parte da constituição sanguínea. Então, no sangue eu tenho glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas. Então, são os glóbulos brancos que fazem parte do nosso sistema imunológico. Então, eles estão ali, ó, na linha de frente, diante de um agente causador de doenças, são eles que vão proteger o nosso organismo, são eles que vão combater a doença. A imunidade. A pessoa imune, ela possui anticorpos protetores, que são específicos, ou a imunidade celular, como consequência de uma infecção ou imunização anterior. Desse modo, ela pode estar preparada para responder eficazmente à doença, produzindo anticorpos suficientes. Então, o nosso sistema imunológico ele é capaz de criar uma defesa diante de uma doença, né? Por exemplo, eu tive contato com um vírus, esse vírus entrou dentro do meu organismo. Eu posso até ter manifestado sinais e sintomas, só que o meu corpo, durante todo esse período que ele teve contato, ele vai ser capaz de criar um anticorpo contra esse agente causador que a gente chama de antígeno. A partir do momento que foi criado, por exemplo, é o soldado correto para esse tipo de batalha, né? Então, a partir do momento que esse soldado, vamos dizer assim, entre aspas, soldados, ele foi criado, o meu organismo ele passa
a ter as ferramentas corretas. Então, numa próxima vez, pode ter passado aqui um tempo depois, alguns anos até, se eu tiver contato novamente com esse vírus, o meu corpo já está preparado e eu não vou mais desencadear a doença, porque eu já tenho esse anticorpo. Então, nosso organismo ele é capaz de reagir quando esses agentes eles estão presentes para criar imunidade. Aí, outro tipo aqui que referiu no texto também é a imunização anterior, por exemplo, por meio de vacinas. Então, quando a gente nasce, logo ali, né, no primeiro dia de vida, a gente já recebe vacinas super importantes que combatem diversos tipos de doença. A vacina nada mais é do que um vírus atenuado, né, um pedacinho, uma fragmentação daquele vírus, né, que é o suficiente para despertar o meu sistema imunológico para que eu não venha a desenvolver essa doença futuramente, porque esse pedacinho já foi preparado, já foi o suficiente para preparar todos os soldados ali de defesa do meu sistema imunológico, tá, gente? Esses soldados que eu falo é referente às nossas células de defesa. Classificação muito usada da imunidade indica dois tipos, a imunidade ativa e a imunidade passiva. Então vamos lá. Os tipos de imunidade. Então eu tenho ativa e passiva. Ativa é aquela natural, quando eu tenho contato com uma doença, que é o que eu expliquei agora no slide anterior. E a artificial é a vacina, que eu também expliquei no slide anterior, tá bom? Então a gente tem a natural, que é o combate do nosso organismo ao longo, né, de um período de uma doença. Por exemplo, se eu peguei ali uma gripe, então eu tô com coriza, eu tô com tosse, eu tô com febre, e aí, contra um vírus, às vezes a gente não vai ter um medicamento específico, né? Então nada mais é do que se alimentar bem, o repouso, né, para o nosso organismo se recuperar, criar o sistema de defesa, e daqui a pouco eu já estarei e volto à minha rotina normal. Artificial é vacina. E a imunidade passiva é aquela natural, né, que é através da placenta de mãe para filho, ou a artificial, que é através de sorologia, através de transfusão sanguínea. Então, precisei de uma transfusão e junto com esse sangue do indivíduo que, né, vai transferir o sangue, vem todo o sistema imunológico dele também. Às vezes nem é o motivo de uma transfusão por causa do sistema de imunidade. Mas esse daí é um tipo, tá, gente, de imunidade passiva. Acontece muito nas transfusões sanguíneas. Bom, imunidade ativa. Ela pode durar anos, é adquirida naturalmente como consequência de uma infecção. Igual eu falei, pode ser que daqui a muito tempo eu tenha contato novamente com o vírus, mas como eu recebi a vacina, vou dar um exemplo. O sarampo. O sarampo eu quando eu era criança, tomei a vacina do sarampo. Aí, ultimamente, teve um surto muito grande de sarampo, só que como eu era criança, eu já tomei a vacina, então hoje eu já estou protegida. Então eu não preciso tomar uma nova vacina, porque lá atrás eu já tive. Às vezes a vigilância ela promove a vacinação, né, diante de um novo surto, que é para prevenir realmente, né, evitar qualquer tipo de casos dessa doença. A imunidade passiva é de curta duração e é obtida naturalmente por transmissão materna, através da placenta, ou artificialmente por inoculação de anticorpos protetores específicos, são soro de convalescente, né, ou pessoas imunes, ou soroglobulina imune humana, ou soro, através, né, das transfusões. Por exemplo, o indivíduo ele teve uma doença, ele se recuperou dela, ele criou anticorpos, e aí foi fazer uma transfusão sanguínea e junto com o sangue dele foi todo o anticorpo criado desse indivíduo. Imunidade. Antígenos, a gente vai abreviar como AG, substância estranha que induz uma resposta imune. Então, essa substância estranha, ela é um agente causador de doença. Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria. E o anticorpo, a proteína do soro, que foi induzida
e reage especificamente a uma substância estranha, a esse antígeno, tá? Então, é aquele que vai combater o meu antígeno, também chamado de imunoglobulina, tá? Então, são componentes sanguíneos que vão combater os antígenos. Propriedades do sistema imune. A gente tem a especificidade, o organismo reconhece e reage com a produção de anticorpos específicos contra determinado agente infeccioso. Isso é o que a gente chama de chave e fechadura. Para cada fechadura não existe uma chave específica? Para cada antígeno existe um anticorpo específico. É isso que eu quero dizer para vocês. E diversidade, o sistema imunológico é capaz de reconhecer milhares de tipos de micro-organismos diferentes uns dos outros e desencadeia contra cada tipo uma resposta adequada. Nosso sistema imunológico, gente, ele é muito esperto, né? Ele tem ali, ó, diversos tipos de soldados para combater a guerra, tá? Então, vai vir um tipo de causadores de, por exemplo, alérgenos, né? Os alérgenos. As pessoas que têm muita alergia, rinite, alergia respiratória. Então, o organismo dela vai desencadear determinados tipos de antígenos, de anticorpo, desculpa, para combater aquela alergia. Para os vírus, outro tipo de defesa. Para as bactérias, outro tipo de defesa. Entendeu? Então, é isso que é a diversidade. Aqui, olha, nesse slide, vou apresentar os diversos, vamos dizer, os soldados do nosso corpo. A gente tem os neutrófilos, os eosinófilos, basófilos, monócitos, células dendríticas, linfócitos B, macrófagos, células NK, mastócitos e linfócitos T. Parece tudo nome diferente, mas, por exemplo, quando você vai fazer um hemograma, que é um exame de sangue, né, dos glóbulos brancos, que é o leucograma, quem tem exame de sangue pode pegar ali, terminando de assistir a aula, e pode ver que tem todos esses nomes aqui, não todos, mas a maioria desses nomes aqui vai ter ali no leucograma, né? E, por exemplo, se eu fiz um exame de sangue com uma gripe, pode ser que eu tenha um aumento do número de neutrófilos. Se eu tenho um processo alérgico muito grande e fiz o exame de sangue, pode ser que o meu número de eosinófilos apareça num número elevado, tá? Então, todas essas células aqui fazem parte do processo de defesa do meu organismo. Propriedades do sistema imune. Então, sensibilidade e aquisição de memória. Sensibilidade. Mesmo diante de pequenas quantidades de antígenos, como as vacinas, por exemplo, as células despertam e desencadeiam uma intensa mobilização da nossa defesa. Pode ser uma micropartícula, já é o suficiente para alertar, para despertar o meu sistema imunológico a produzir vários anticorpos de defesa. E aquisição de memória, olha que maravilha! Quando o sistema imunológico entra em contato com um agente infeccioso, poderá desenvolver células capazes de reconhecer esse agente. Foi o que eu expliquei na sensibilidade. Porém, olha essa última frase, olha, vou até grifar para vocês. Mesmo depois de várias décadas. Que beleza, né? Então, uma vez que eu tenho o meu organismo ali um processo de defesa, ele está me defendendo por longo tempo, décadas, tá? Aí vocês vêm e me perguntam assim, professora, mas por que todo ano tem vacina de gripe? Muito bem, porque o vírus da gripe, ele é um vírus mutável, infelizmente. Então, por isso que todo ano desenvolve várias vacinas para combater esse vírus. E aqui, para finalizar e para trazer um conforto para a gente, vamos lá. Os modelos matemáticos e análise de epidemias, né, os estudos, mostram que a proporção da população imune, ou seja, aquela população que já está, né, com defesa, não precisa ser de 100% para que a disseminação da doença na população se detenha ou seja evitada.
Ou seja, para eu erradicar uma doença, eu não preciso ter 100% da população que tenha um sistema imunológico contra aquele tipo de doença, né? Graças a Deus. Tudo bem, turma? Eu, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. E eu fico à disposição de todos para sanar as dúvidas. Fiquem com Deus.